aqui não podia ser diferente, né? A gente vai ter que começar a conversar sobre o impacto aí da vitória, o que os analistas estão colocando, esmagadora, né? Com o Trump. Muitos estão colocando numa urbanização, tipo relativa à Hungria, né? O que vai ocorrer, já que o Trump está aí com plenos poderes, alta corte, maioria no Senado, Câmara. Então, gostaria de saber, para a gente começar, da sua avaliação em relação a essa vitória do Trump, em relação ao imperialismo norte-americano, vai ocorrer alguma mudança? E em relação aqui ao Brasil, as consequências, para a gente começar o nosso bate-papo. Tá bem. Não, eu acho que o fato mais significativo da eleição é que ela expõe a dimensão da crise do imperialismo. Né? Isso aí não é uma mera troca de guarda. O Trump ele é a pessoa que aparece aí como porta-voz do pessoal dito antissistema, que condena os globalistas e tudo mais. Né? Independentemente do que ele vai efetivamente fazer, é uma derrota é um descontrole, mais do que uma derrota, um descontrole do imperialismo sobre o seu próprio regime político. Um descontrole parcial, não é que é o fim do mundo, mas é uma crise. Então, eu acho que esse aspecto da crise é o mais importante. Né? Se nós juntarmos essa derrota eleitoral, que é a segunda vez que o Trump chega ao governo, contra, né, uma campanha muito grande e tal, se juntarmos com as derrotas militares do imperialismo no Afeganistão, né, o impasse todo da Ucrânia, o que está acontecendo na Palestina e tudo mais, né, a emergência do Irã como uma potência regional, essa coisa toda, se nós juntarmos todos esses fatores, a China, né, se nós juntarmos tudo, nós vamos estar vendo aí uma crise de dimensões muito grandes. Mas é aquela coisa que a gente vê, é a minha opinião também, eu vejo que muitos analistas também colocam essa diferença, né, vamos dizer assim, em termos de política externa, aparentemente, né, que você vê os novos democratas querendo essa nova Guerra Fria, OTAN, guerra na Ucrânia, enquanto o Trump já tem uma tendência, vamos dizer assim, muitos falam de isolacionista. Uhum. Então é questão American First, aquela coisa toda, desde o Ronald Reagan, né? Que ele começou com essa coisa do American First e tal, etc., e o Trump fez o remake disso, né? Agora, você vê isso, quer dizer, essa mudança, quer dizer, agora o alvo é a China, não é mais a Rússia, né? Ou até uma coisa de tentar ocidentalizar a Rússia, porque parece que o grande medo aí da turma do Trump é a Rússia se juntar à China, e aí não tem saída dos Estados Unidos, já como você colocou, o imperialismo norte-americano está em decadência. Eu acho que tem esse aspecto, né? Só que, na minha opinião, nós devemos ser cuidadosos em relação à política externa do Trump. Ele fez muitas promessas, ele se pronunciou com muita energia contra as guerras infindáveis, né? Novas guerras e tal. Que não é eu não acho que é mera retórica, eu acho que tem a ver com a política econômica que ele defende. Tá? Um setor da burguesia norte-americana, acho que isso é muito gasto para pouco resultado ou para resultado para muito poucas pessoas. Né? E que o endividamento dos Estados Unidos e tudo mais está comprometendo a economia interna de uma maneira que pode ser irreparável. Então, eu acho que não é mera retórica. Agora, o problema é o seguinte, né? O que ele vai conseguir fazer efetivamente? Né? Você falou, ele ganhou, ele está numa posição favorável. Ele tem a presidência, mais ou menos ele tem a Suprema Corte. A Suprema Corte não é trumpista, ela é muito conservadora, mas não é trumpista. E ele tem, né, relativamente, maioria no Senado e na Câmara. Né? Vamos ver
se os deputados e senadores republicanos vão obedecer ao Trump, vão se alinhar na política trumpista. A todos esses interrogantes, todas essas questões. Mas, acima de tudo, nós temos que entender que o Estado norte-americano não são essas instituições, né? Não é à toa que o pessoal fala em Estado profundo, quer dizer, existe um dispositivo político que é praticamente independente de qualquer eleição. São os militares, são os serviços de inteligência, são os capitalistas que têm grande influência sobre o Estado, né? Então, o que é que o Trump vai fazer exatamente é uma incógnita, né? Acho que, de qualquer maneira, né, vai ser difícil levar o Trump a ser um falcão, né, ao estilo Biden, ao estilo Hillary Clinton, Kamala Harris. Acho que isso não vai acontecer. Mas que ele consiga, né, colocar em prática o seu programa é uma dúvida que nós vamos ter que responder pelos acontecimentos. Assim, na sua avaliação, qual é a relação entre a vitória do Trump e essa crise do imperialismo norte-americano que você está vislumbrando? Eu acho que a vitória dele é uma consequência direta dessa crise, né? Eu vi aí, tempos atrás, que o ideólogo, né, do trumpismo, me escapa o nome dele agora, o Steve Bannon, ele disse o seguinte, que com a crise econômica de 2008, abriu-se aí nos Estados Unidos uma situação revolucionária. Num certo sentido, ele está correto. A situação não é revolucionária no sentido marxista da palavra, mas começou uma desagregação, né, do regime político. E que era uma oportunidade muito grande para uma outra perspectiva política, diferente do bipartidarismo tradicional, né? Aí ele encontrou o Trump e falou, esse é o homem que vai operar essa mudança, né? Eu acho que isso daí demonstra que a crise do imperialismo produziu, né, o trumpismo. O trumpismo é uma reação para tentar colocar no eixo a política norte-americana no sentido geral, recuperar a economia norte-americana, né, diminuir os gastos do governo. Tudo isso daí é uma grande anomalia, né, que os Estados Unidos mantêm, tá? Então, vamos supor, se o Trump desse certo, fizesse tudo o que ele está pensando em fazer, aconteceria um resultado curioso, que seria a recuperação dos Estados Unidos. Ele botaria a casa em ordem, né? No sentido geral. Eu acho que é uma utopia isso. Não vai acontecer de jeito nenhum. Mas ele é uma reação, né, que vem de dentro dos Estados Unidos, assim como a reação de diversos países, da China, da Rússia, do Irã, e a maioria dos países do mundo está se rebelando contra a dominação imperialista, né? São produto da crise. São fatores que estão intimamente ligados. Bom, uma coisa que a gente deve dizer, né? Tem gente que não concorda com isso, mas eu acho que é tranquilo de dizer que um dos fatores fundamentais na derrota da Kamala Harris foi a política internacional que está acontecendo na Palestina. Ela perdeu apoio nos Estados Unidos de uma parcela grande do eleitorado democrata, né? Então dá para perceber que, né, não dá para você separar as coisas, é um conjunto de fatores. Então, é impressionante a posição da Kamala. Ela, de um lado, essa coisa dos eleitores árabes e muçulmanos, principalmente da Pensilvânia, o negócio foi dramático, mas, ao mesmo tempo, ela tem esse compromisso, quer dizer, o Estado norte-americano, o governo, compromisso com Israel, né? Digamos assim, essa saia justa, né? Desculpa o trocadilho, né? Essa saia justa da Kamala, que realmente foi um dos motivos assim da derrota, né? Parece que para os analistas que eu estava acompanhando aí nos meios de comunicação, os eleitores árabes e muçulmanos foi ali somente no swing state lá da Pensilvânia, principalmente, foi
uma coisa dramática, né? Eu vi um dado, né, que a cidade a cidade dos Estados Unidos com maior população árabe, onde os árabes são maioria. O Biden ganhou na eleição passada. A Kamala Harris perdeu para o Trump por 6%, 6 pontos de diferença nessa eleição aqui. Quer dizer, o banho de sangue que eles promoveram e continuam promovendo na Palestina foi um fator importante na eleição. Bom, teve mobilizações gigantescas nos Estados Unidos contra, né, o genocídio na Palestina. Então, isso aí não poderia passar em branco. Inclusive na convenção do Partido Democrata, que, aliás, a mídia mostrou muito pouca coisa. Foi sério os protestos lá em frente à convenção do partido, né? Os protestos... Em quase todas as aparições públicas da Kamala Harris, teve protesto. E... É uma coisa muito grave, né? Os Estados Unidos, que diz que é um país democrático, né, que defende a lei internacional, foi o grande patrocinador de um genocídio contra um povo ultra oprimido ali. Né? É uma coisa muito grave. Outra coisa que eu queria colocar aqui, perguntar para você, Rui, a gente tem agora virou na moda essa coisa do pobre de direita. Né? O Gessé publicou lá o livro Pobre de Direita, tal, como responsável assim pelo fracasso da esquerda. O caso lá, claro, a gente tem que ver os Estados Unidos e vão trazer para cá para o Brasil, logicamente. Aquela coisa de negros, hispânicos, votando, ficando do lado do Trump. Então veio assim muitos comentários, inclusive no mainstream, na grande mídia. Como explicar, então, lá na convenção do Partido Republicano, Porto Rico, uma ilha de lixo flutuante, tal, e ainda apoia o cara? Então veio essa coisa do pobre de direita, né? O que você acha desse conceito agora? Depois da elite do atraso, agora é o pobre de direita o responsável. A elite do atraso até faz sentido, né? A burguesia brasileira é uma fonte de atraso para o Brasil. Claro. Agora, o pobre de direita é um conceito, na minha opinião, que não tem base científica, porque a população pobre, trabalhadora, ela tem uma tendência conservadora natural. Não fosse assim, e o pessoal não seria religioso. Tá? A maioria da população pobre é religiosa. Você vai encontrar as pessoas que não acreditam em nada na classe média, na classe alta. Quer dizer, a população pobre, ela vive nesse mundo. Ela é influenciada pela burguesia, ela é dominada, é uma classe dominada, né? Ela é muito... a mentalidade dela é muito dominada pela classe dominante. É meio que falar que o pobre de direita, como se fosse uma novidade, é bobagem, né? E eu não acho também que a população pobre é de direita. Não se trata disso. Eles são conservadores normais, assim, digamos. Aquele conservadorismo natural que existe dentro da sociedade. Agora, se a gente fosse considerar esse problema como um problema, os Estados Unidos, então, o número de pobres de direita é muito grande. Eu acho que pessoas como o Gessé e outras pessoas não entendem é o seguinte: a direita norte-americana, por exemplo, é muito mais preocupada com a situação da população do que os liberais do Partido Democrata. Esses liberais do Partido Democrata são os verdadeiros vampiros. A política neoliberal deles é execrada. Eles destruíram uma parte da economia nacional norte-americana e deixaram o povo sem emprego. O Trump ele ganhou a eleição em todo o chamado cinturão da ferrugem, que é chamado assim por causa do sucateamento da indústria naquela região. Então, quer dizer, aí o Trump chega e eu vi o discurso do Trump, é curioso. Né? Ele falou o seguinte: o pessoal no Afeganistão usa burca há mais de 1000 anos. O que nós temos com isso? Deixa o povo usar a burca. Por que nós fomos para lá? Ele falou.
ele está falando para o povo norte-americano. Quem que gosta de ir na guerra, perder o filho, perder o irmão, morrer na guerra? Ele é mais sensível à população do que os democratas, né? A briga dele é de outra natureza, para ele quer conter a imigração. Mas a imigração, nós temos que entender, o pessoal, tudo bem, uma parte já está nos Estados Unidos, mas uma parte não é cidadão norte-americano. Ele não está falando contra o cidadão norte-americano. Pelo contrário. Embora de uma maneira muito pervertida, digamos assim, ele está falando para o interesse do cidadão norte-americano, que não quer também que o país seja tomado por uma quantidade gigantesca de pessoas. Então, a preocupação do Trump ela é muito mais social do que do Partido Democrata. E, lógico, os trabalhadores, nesse sentido, eles raramente... É raro nos países e na história do mundo o voto diretamente ideológico esquerda e direita. Se fosse assim, né, se você tivesse uma parte da população que está ideologicamente alinhada com a esquerda sempre, bom, a direita não teria chance. Não é assim. Os trabalhadores eles votam em torno de questões ideológicas, mas não nesse sentido. E a esquerda, de um modo geral, ela não tem uma posição que a gente possa dizer que é favorável aos trabalhadores. O identitarismo, inclusive, colocou que a grande preocupação social são determinadas minorias, são determinados problemas que eles dizem que são essenciais, o problema da representatividade e tal. Para a maioria da população, isso aí não vale absolutamente nada. Quer dizer, a direita ela é mais atraente para a grande massa popular do que a esquerda. Se o PT no Brasil não prestar atenção nisso, não começar a mudar a política, o destino do PT vai ser pior do que o do Partido Democrata. Você acha um destino assim, do tipo que aconteceu com os tucanos, o PSDB? Nós temos caso de partidos muito grandes de esquerda na América Latina que, por levar adiante uma política equivocada, quase foram varridos do mapa. Né? Você vê, por exemplo, vou citar um caso, a Frente Farabundo Martí. Governou El Salvador, dirigiu uma revolução em El Salvador. Agora é um partido quase residual. Né? A esquerda em El Salvador está muito, como é que se diz? Está muito marginalizada. O PT precisa tomar cuidado. O Lula ele tem autoridade, mas essas coisas elas não são eternas. Né? Precisa prestar muita atenção. E se não tiver uma posição política correta, vai afundar.